O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, busca apoio do governo dos Estados Unidos para conseguir entrar na OTAN. Ah, não. Uma aliança militar dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, chega ao vivo no Linha de Frente. Boa noite, Luca. Qual é o maior desafio para a Ucrânia finalmente entrar na OTAN? Só queria fazer 2 pontos. Número 1, a Ucrânia ainda é um dos países mais corruptos do mundo e esse é um dos obstáculos para que entre na OTAN. Segundo, o cessar-fogo não significa fim das hostilidades. Ele teria que abrir mão de toda a região do Donbass e da Crimeia para fazer a paz definitiva com a Rússia. E mesmo assim ela não aceitaria entrar na OTAN. O que tem de verdade nisso, Luca Bassani? Boa tarde, Capesa, a todos que nos acompanham. Eu acredito que sim, a Ucrânia é um dos países mais corruptos da Europa, com certeza não é tão corrupto quanto toda a América Latina e toda a África e também grande parte do Sudeste Asiático. Mas aqui na Europa tem um dos piores níveis e essa é uma preocupação dos demais países da União Europeia e da OTAN para uma possível entrada antecipada ou acelerada que não siga todos os critérios pelos quais passaram os outros países que tiveram um longo caminho ou ainda têm um longo caminho para chegar a esta candidatura plena. Inclusive, um dos maiores entraves é encontrar a unanimidade dentro da OTAN e dentro da União Europeia para que ambos os blocos, um deles político-econômico, União Europeia, e outro ideológico-militar, a OTAN, consiga conceder à Ucrânia, esta candidatura plena. A gente sabe que a Hungria tem Viktor Orbán, aliado do presidente Putin, que vetaria essa entrada na OTAN e na União Europeia. Também a Bulgária tem um governo muitas vezes mais pró-Rússia do que pró-Bruxelas e poderia complicar o caminho da Ucrânia em ambas as organizações. E também a gente vai ter agora eleições presidenciais na Romênia, na qual a gente teve o primeiro turno, onde um candidato pró-Rússia também foi vencedor. Então, provavelmente, esses países da antiga cortina de ferro poderão complicar o caminho da Ucrânia e, obviamente, o próprio presidente Donald Trump, quando assumir no dia 20 de janeiro, representará um entrave, já que ele sabe que a neutralidade ucraniana talvez seja um dos caminhos mais duradouros para a paz. Volodymyr Zelensky tem tentado fazer maior pressão a Joe Biden durante esses últimos 2 meses de governo para que ele utilize o seu poder de convencimento, até mesmo o poder econômico norte-americano, para convencer os outros países a anteciparem esse convite de maneira formal, mas nós sabemos que Biden tem pouca moeda de troca com os países europeus neste momento e também tem pouco tempo hábil para isso, está mais preocupado em arrumar a casa antes de sair do que com as questões internacionais envolvendo Israel, envolvendo China e envolvendo a Ucrânia. Eu acredito que o presidente Zelensky está numa posição extremamente difícil, ele sabe que os Estados Unidos empurrarão uma espécie de acordo forçado no qual a Ucrânia terá que abdicar parte do seu território, pelo menos por hora, e ele diz que é necessário ter garantias de segurança para outra parte ucraniana. Porém, não dá para um país que é internacionalmente reconhecido como uma determinada fronteira ter 80% protegido pela OTAN e 20% não protegido. Então, isso seria por si só um absurdo e ele sabe que a sua posição vai ser muito difícil, porque muito foi prometido durante essa guerra, muito foi falado e pouco foi conquistado no campo de batalha. E a gente vê que a posição agora ela é mais favorável aos russos do que aos ucranianos, uma vez que uma negociação de cessar-fogo possa ser encaminhada no primeiro semestre do ano que vem. Agora, o Luca Bassani, o governo Trump, futuro governo Trump, já enviou um recado para o Volodymyr Zelensky, dizendo o seguinte: se a proposta de paz do presidente Zelensky da Ucrânia é a retomada de todos os territórios ucranianos, essa proposta não é séria. Palavras do futuro secretário de Estado norte-americano, que vai lidar com o processo de paz com o Volodymyr Zelensky. E o Zelensky já disse o seguinte: ele quer garantias para celebrar a paz, abrindo mão de parte dos territórios. Será que a Ucrânia ficará sem a integralidade do território que tinha antes de 2014? E neste caso, como ficará a posição de Zelensky? Porque ele abandonou a mesa de negociações em fevereiro de 2022, em Istambul, quando ele poderia ter assegurado toda a integralidade do território, tirando a Crimeia, desde que não entrasse na OTAN. Como fica este sonho de verão, que é um sonho de um inverno rigoroso para a população ucraniana? Uma
Então, infelizmente, nós aqui sempre defendemos o Estado de Direito, o direito internacional e as fronteiras internacionalmente reconhecidas. Então, a invasão da Rússia ela é errada em todos os aspectos, mas aqui a gente trabalha com a realpolitik, com aquilo que temos em mãos. O fato é que há 5 regiões na Ucrânia onde há forte controle da Rússia. A Crimeia é totalmente dominada pelos russos, ou seja, a chance da Ucrânia recuperar a Crimeia, que já foi anexado unilateralmente desde 2014, ela é irreal. Se olharmos as 4 regiões continentais, não peninsular, mas o continente, dentro do continente europeu propriamente dito, temos a região de Kherson, 70% dominada pelos russos. Acho difícil os russos conseguirem 30% até Donald Trump assumir, e também acho difícil os ucranianos abrirem mão desses 30% sem terem nada em troca. Zaporídia também 70% comandado pelos russos. Donetsk por volta de 60% e Luhansk 99%. Ou seja, os ucranianos ainda têm um pouco de controle em algumas regiões que foram de jure anexadas pelos russos naqueles referendos muito contestados em setembro de 2022. Eu acredito que aí estará a capacidade de negociação em troca de garantias de segurança, de algum tipo de proteção especial da OTAN, caso eles avancem além desses territórios, mas de fato é muito aquém daquilo que foi prometido à população ucraniana e daquilo que o presidente Zelensky imaginava alcançar com o apoio da OTAN, reconquistando todas essas 4 regiões, mais a Península da Crimeia, algo que não conseguiu se concretizar em várias tentativas de contraofensiva, e ao contrário disso a gente vê que em Donetsk tem perdido cada vez mais vilarejos, além da própria capital Donetsk, que já está no controle da Rússia desde 2014 e 2015, outras cidades menores e estratégicas também têm caído durante as últimas semanas, que nós não temos dado tanta importância. Então, ele sabe que é extremamente difícil essa posição. O que ele tem que fazer é garantir que os restantes 80% da Ucrânia sejam protegidos e não possam ser invadidos arbitrariamente pela Rússia. Ainda há cidades importantes no controle da Ucrânia. Kharkiv, tem Dnipro, tem Kiev, tem Lviv, ou seja, ele tem que tentar fazer o melhor que conseguir com essas cidades importantes, com cerca aí, de 80% do território e talvez através da neutralidade garantir a segurança desse território, mas é muito difícil. Nós sabemos que os russos também perderam muito economicamente, perderam mais de 100 mil homens, perderam milhares de tanques e blindados, mas acabam conquistando parte do seu objetivo, que era essa ampliação territorial em áreas agrícolas e industriais muito importantes no leste da Ucrânia, como a região do Donbass quase inteira. Ô Luca, para a gente encerrar, os rebeldes retomaram a ofensiva na Síria, chegando ali aos arredores de Alepo, que é a segunda cidade mais importante da Síria. Você vê, em primeiro lugar, um dedo dos Estados Unidos e de Israel, porque, coincidentemente, já houve o processo de paz para que o Hezbollah e o Irã retomassem sua atenção com relação à Síria. E, segundo, qual a perspectiva que esses rebeldes consigam permanecer na medida em que o Irã, a Rússia, o Hezbollah e o exército sírio já voltaram suas atenções para eles? Olha, Capês, é importante ressaltar que esses rebeldes são rebeldes jihadistas, terroristas, não são os rebeldes democratas da Síria, entre aspas, que eram apoiados pelos Estados Unidos. Esses jihadistas do HTS, eles são apoiados pela Turquia, que, conjuntamente com a população sunita, querem acabar com a autonomia curda e também com a autonomia xiita do próprio governo de Bashar al-Assad, que é um alauíta, ou seja, a Síria é um país também religiosamente muito diverso. Nós temos 74% de sunitas, por volta de 10, 15% de xiitas e 10% de cristãos. O que esses rebeldes estão tentando fazer é implantar uma espécie de teocracia islâmica ditatorial sunita aos modos que nós temos no Afeganistão, ou seja, não há o apoio de Israel, não há apoio dos Estados Unidos neste grupo, há o apoio de Erdogan e outras milícias sunitas ligadas à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico em outras regiões do Oriente Médio. Então a gente tem que ver o conflito da Síria, não são só 2 beligerantes, são vários beligerantes. Aqueles apoiados pelos Estados Unidos não estão envolvidos nessa questão da região de Idlib e de Alepo, mas realmente isso só acontece pela fragilidade dos aliados de Bashar al-Assad. Quem que dá sustentação a Bashar al-Assad? Vladimir Putin com a Rússia, o governo dos ayatollahs no Irã e o Hezbollah.
esses três grupos estão ocupados com as suas próprias questões. A Rússia com a guerra na Ucrânia, o Hezbollah com uma guerra feroz contra Israel, que agora chegou num processo de cessar-fogo. E o Irã, que também recebeu ameaças de Israel, teve que atacar Israel e financia todas essas proxies. Então, o Bashar al-Assad está sozinho, está enfraquecido e foi o que possibilitou o crescimento desses rebeldes, que são vários espalhados pelo território sírio, em fazer um contra-ataque. A Rússia respondeu ajudando o Bashar al-Assad, bombardeando Alepo, matando várias pessoas por lá, mas não sabemos de fato o que acontece em localidades menores. Eu acredito que isso pode sim ter efeito na guerra com Hamas e Israel, Hezbollah e Israel, entre tantas outras localidades. A gente tem que assistir porque está em andamento esse processo que também preocupa bastante. Bashar al-Assad é um ditador sanguinário, não temos nenhum apreço por ele, mas quem está do lado tentando tomar o poder são também sanguinários, jihadistas, terroristas, ou seja, talvez seja substituir uma pessoa muito ruim por algo muito pior. É importante a gente fazer essa distinção, não é só porque vai cair um governo ditatorial que o que vai substituir é melhor. A gente sabe disso olhando a Revolução Iraniana. Em 1979 tínhamos um ditador também monárquico, o Shah Reza Pahlavi, foi substituído por uma ditadura teocrática também sanguinária que acaba oprimindo as mulheres, as pessoas, minorias étnicas dentro do Irã, ou seja, substituiu algo ruim por algo pior. Na Síria pode acontecer o mesmo e a preocupação é grande por parte dos sírios com quem eu converso aqui. Afinal, a Alemanha temos mais de 1 milhão de refugiados sírios dos 7 milhões que deixaram o país desde que a guerra começou em março de 2011. Luca Bassani, muito obrigado aí direto de Munique. Uma boa noite para você. Ellen Brown, a futura diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, nomeada por Donald Trump, Tulsi Gabbard, tem uma posição que eu gostei, coincide com a minha. O John Bolton criticou, disse que ela é a segunda pior escolha da história dos Estados Unidos, e eu achei que ela tem razão. Ela disse, a Rússia invadiu a Ucrânia porque a Ucrânia estava se armando para servir como uma base de ataque ou de apoio militar da OTAN. Eu acho que você não concorda com essa posição. E como eu adoro polêmica no Linha de Frente, tudo que eu quero nesse momento é te ouvir. Eu preciso discordar, Capês. É porque, assim, eu acho que pra gente que é brasileiro é um pouco difícil compreender a situação da Ucrânia e da Europa em geral com o sentimento com essa guerra, né? A gente nunca viveu uma guerra de verdade. Ok, vai lá o Paraguai, mas, né? A gente nunca viveu e não tem o sentimento de uma guerra de verdade, que é diferente de uma boa geração que ainda está viva na Europa e sabe o que é isso. Quando a Ucrânia pede para entrar na OTAN, o que a Ucrânia sabe é o seguinte: a qualquer momento, o Putin ele tem uma ideia de Rússia grande, Rússia expansionista. Ele não tem uma ideia da Rússia como Rússia hoje. Não, ele tem um pensamento ainda czarista, de uma Rússia que se expande. Quando a Ucrânia entende que o Putin estava se armando e se preparando porque ele tem interesse de realmente se expandir naquela região. E aí ela pede para entrar na OTAN, que é a única garantia que ela tem de segurança ali. E hoje, quando a Ucrânia insiste, provavelmente ela não vai, inclusive o acordo que se fala daqui 30 anos ingressar na OTAN, é justamente por uma questão de segurança. Os países que estão... Se eu sou a Polônia, o que eu estou pensando nesse momento? Eu sou a próxima. Que garantia eu tenho que eu não sou o próximo país a ser invadido pelo Putin? Eu gosto muito da Angela Merkel, né, que ficou à frente do governo da Alemanha por muitos anos, mas a Angela Merkel teve esse equívoco. Ela apostou que, tratando Putin como um igual, tratando Putin como alguém que pudesse ser uma autoridade, um par, ele iria se acalmar. E não foi o que aconteceu. Ele acabou se empoderando e para vir à tona o que ele realmente tem de projeto de poder, que é um projeto de Rússia que possa ir saindo e conquistando seus territórios ali ao redores da Rússia. Então, quando a Ucrânia tem toda essa insistência, o Zelensky tem essa insistência de querer entrar para a OTAN, é justamente por isso, porque ele não tem nenhuma garantia de que, entregando os territórios atuais, a Rússia não vai voltar amanhã. Muito bem. Está feita a posição. Não é o meu entendimento. Eu acho que é quem nasceu antes, o ovo ou a galinha. É aquela discussão. Eu entendo que a OTAN estava começando a armar com laboratórios de armas químicas a Ucrânia na fronteira com a Rússia, armando, se aproximando perigosamente. Já tinha feito isso quando convidou os países bálticos, convidou a República Tcheca, convidou a Eslováquia, convidou a Polônia, convidou a Bulgária, convidou a Romênia. Começou a fazer um entroncamento. E não seria mais fácil convidar a Rússia para entrar na OTAN e acabar com qualquer divergência? Eles procuraram o antagonismo. Mas
Brown tem uma posição que é defendida por muitos geopolíticos. Eu fico com a posição do professor John Mearsheimer, enfim, Jeffrey Sachs, Douglas MacGregor e assim por diante. São posições e posições. A vida é feita de entendimentos e cada um tem o seu ponto de vista. Henrique Kriegner, o que você fala da questão do Oriente Médio, essa questão de Israel, Síria, em tese, o enfraquecimento do regime de Bashar al-Assad interessa a Israel, mas não para ter o Estado Islâmico à sua porta. Esse é o grande risco, Capês. Inclusive, só no dia de hoje, o Iraque já enviou aí mais de 300 soldados para reforçarem o combate aos rebeldes, né? Então, trazerem apoio aí ao regime de Bashar al-Assad. É importante a gente lembrar que desde o ano de 2011, quando a Primavera Árabe, todos os fenômenos aí da Primavera Árabe começaram a eclodir, Bashar al-Assad teve a sua autoridade e o seu poderio bastante abalado. Lá naquela época, lembrando dos eventos na Tunísia, também no Iêmen, tantos outros países ali da região do Oriente Médio, e conseguiram derrubar, inclusive no Egito, regimes ditatoriais. O Bashar al-Assad conseguiu, à custa de muito sangue da sua própria população, se manter no poder. Então, é realmente uma crise. A expectativa, na verdade, o risco, ele é muito grande, porque da mesma maneira, quando depois que os Estados Unidos derruba o regime de Saddam Hussein no Iraque, abre espaço para que outras frentes venham se organizar e aí o Estado Islâmico, por exemplo, venha surgir, né, e disputar a liderança, a força aí, não só do Iraque, mas também de outros países. Na Síria isso pode acontecer também. A Síria é berço de movimento de grupos terroristas, a Síria é objetivo de grupos terroristas bastante extremistas também, e isso é muito preocupante. Tendo o apoio do Iraque, tendo o apoio de outros países agora que vão se levantando para fortalecer Bashar al-Assad, você levanta uma pergunta. Nós vamos apoiar aí, esses outros países escolhem apoiar um regime sanguinário, autoritário e ditatorial em face do risco de ter uma instabilidade política que leve ao poder um grupo terrorista ou demais outros grupos terroristas também. Aquela escolha de Sofia que ninguém sai ganhando, mas tem como sair perdendo ainda mais, caso terroristas que não têm respeito algum para noções de direito venham assumir o poder ou mesmo o controle de regiões estratégicas. Só para lembrar, a Síria estava melhor antes da Primavera Árabe ou agora que tornou um país disfuncional? E também não vamos ser ingênuos achar que a CIA não tem nenhuma participação nisso, porque existe um projeto de vir um oleoduto, um gasoduto e oleoduto saindo do Catar, passando pelo território da Síria para chegar até a Europa Ocidental. Então tem um monte de gente armando terrorista aí para poder fazer influência geopolítica. Vamos olhar um pouquinho também o que está por detrás.